O psicólogo americano fortemente influenciado por Pavlov foi John B. Watson, que acreditava que o comportamento aprendido e observável era a única coisa da psicologia digna de estudo científico. Atacou a doutrina dos traços hereditários e dos instintos como causa do comportamento. Ao invés disso, falou do poder ilimitado do condicionamento e do controle ambiental para modelar o comportamento dos animais e dos seres humanos. Para estudar o poder do condicionamento, Watson usou bebês como sujeitos, como vemos neste filme original da década de 20. Ele mostrou que emoções fortes podiam ser aprendidas através do condicionamento e então generalizadas, isto é, transferidas para outras situações semelhantes, sem repetir o condicionamento original. Watson e sua assistente Rosalie Rayner condicionaram os bebês a terem medo de um rato branco do qual antes gostavam. Nesse caso, trabalharam com Albert, um bebê de 8 meses. Toda vez que o rato era apresentado, um gongo soava bem forte, assustando o bebê. Em pouco tempo, o simples aparecimento do rato fazia o bebê chorar amedrontado. Era o condicionamento clássico em ação. Quando o bebê engatinhava para longe do rato, procurando um lugar seguro, seu comportamento era recompensado e o medo diminuía. Estava em ação o condicionamento instrumental. A partir daí, quando as crianças viam qualquer coisa semelhante a um rato, um coelho, um cachorro, um casaco de pele, uma máscara, seu medo aprendido era generalizado para todos eles. As crianças que antes não tinham medo ficavam facilmente assustadas com uma porção de coisas inofensivas. O estudo pioneiro de Watson era controvertido devido ao modo como usou as crianças. Hoje em dia, um experimento desses não poderia ser realizado porque criaram-se rígidas orientações éticas que regulamentam o tratamento de todos os sujeitos de pesquisa, seres humanos ou animais. Alguns anos depois dessas demonstrações, uma colaboradora de Watson, Mary Cover Jones, desenvolveu técnicas para eliminar medos naturalmente condicionados em jovens. Jones foi a primeira terapeuta comportamental. Mas estas técnicas chegaram tarde demais para alguns dos sujeitos de Watson. O destino do pequeno Albert continua desconhecido. Outra figura relevante no estudo da aprendizagem é B.F. Skinner, psicólogo de Harvard. Skinner desenvolveu seu trabalho a partir das ideias de Pavlov sobre o controle e o condicionamento experimental, da ênfase de Thorndike sobre a importância das consequências do ambiente, da teoria de Watson a respeito do comportamento observável. Psychology is the science of human behavior, supported by the science of the behavior of other organisms, but human behavior is distinguished by a particular change in evolution which made it possible for the emergence of languages as special cultures. And, of course, we include in a study of behavior what people say about their mental processes and what they say about their intentions and so on. Para muitos psicólogos, o comportamento é explicado como um efeito de processos internos, mentais ou neurais. Para eles, o comportamento é considerado a expressão visível do que está acontecendo internamente. Mas Skinner discorda disso. Sua pesquisa investiga o comportamento quanto à sua relação com as variáveis do ambiente que o precedem e que o seguem. Podem pensar nisso como a psicologia do ACC, antecedentes, comportamento, consequências. The behavior is something which occurs, first of all, for other reasons. It occurs because it is part of the genetic endowment of the individual or because it has been reinforced in other ways. When it occurs in this given situation and is followed by a consequence, it is more likely to occur again. But if there was a stimulus present at the time, then that stimulus controls the probability. The behavior occurs in situations similar to those in which it has been reinforced, so that all three terms are very important. If you want an organism to do something, you create, once again, the kind of situation on which its behavior has been reinforced. No início da década de 40, Skinner começou a examinar uma resposta simples de um animal simples. Um pombo bicando um disco seguido de um reforço, um pouco de comida ou de água. O reforço pode ser qualquer coisa que aumente a frequência de resposta.
O pombo era mantido em um ambiente simples e altamente controlado e acabou sendo conhecido como caixa de Skinner. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Once the pigeon has been reinforced for a slight turn to the left, we can wait for it to turn a little further. By gradual steps, we can reach a stage at which the pigeon turns in a complete circle. The pigeon has learned to make the response because it has been reinforced for successive steps leading to the final pattern. Finalmente, Skinner criou uma linha de montagem psicológica, onde os dados de comportamento eram o produto final. Automatizando os mecanismos, o cientista podia apresentar estímulos, registrar respostas e organizar os esquemas de reforço sem a presença de um pesquisador. Assim, uma imensa quantidade de dados podia ser coletada. O mais importante, a frequência com a qual o pombo bicava podia ser medida com exatidão. Essa frequência de resposta variava em função direta das consequências reforçadoras. E a resposta podia ser controlada com a reorganização do tempo e da frequência das consequências reforçadoras. Em outras palavras, o comportamento do pombo podia ser modificado, alterando-se as consequências. A versão de Skinner de condicionamento instrumental é chamada de condicionamento operante. Well, operant behavior is behavior which operates upon the environment and produces consequences. And operant conditioning is the change that takes place when those consequences have a particular effect. And we call this effect strengthening or reinforcing. That is, what the organism has just done is now more likely to be done again because reinforcing consequences have followed. And one studies operant conditioning by arranging consequences, not only to shape up a particular form of behavior or to keep that behavior in strength over a long period of time, or to change it slightly. Através do condicionamento operante, os pombos foram treinados para desempenhar vários tipos de proezas. O condicionamento operante é um aspecto importante do comportamento aprendido. Mas do ponto de vista de Skinner sobre a psicologia, todo comportamento aprendido pode reduzir-se às relações entre o comportamento, seus antecedentes e suas consequências. Ele acredita que qualquer comportamento que seja seguido de uma consequência vai alterar sua frequência em função direta de mudanças na consequência. Isso é verdade quanto aos pombos. E também é verdade quanto aos seres humanos. Segundo Skinner, é desnecessário buscar agentes internos para explicar o comportamento. If you want to see people pulling levers on a variable ratio schedule, go to Las Vegas or Atlantic City, you'll find rooms full of them, hundreds of people going like that, because they're being paid off on a variable ratio schedule. And you don't need to ask, does it work for people? It certainly does. Mas se as ideias de Skinner sobre psicologia são controvertidas, isso não quer dizer que seus princípios de condicionamento operante sejam limitados. Longe disso. Na verdade, têm sido aplicados em muitas situações além dos laboratórios onde foram inicialmente descobertos. Há muitas aplicações da teoria da aprendizagem na vida diária, das escolas e nos negócios. Mechanical devices. These are dogs. That means that they don't always do everything perfectly every time. Este filme promocional mostra um programa de treinamento de cachorros em San Diego, chamado Cães para a Independência. Not only do we have to teach you language, but we have to educate your reactions. So that when something is going on between you and your dog, you react properly.
Now, a reaction is different from intellectual awareness. A reaction says you have to do it in a split second. Através de princípios comportamentais, esses cachorros aprenderam a ajudar na assistência de deficientes. Os comportamentos desejados são reforçados através de um condicionamento operante, até o cachorro aprender uma nova rotina, da qual uma complexa sequência de respostas é encadeada. Jump up on the table, and it took me about 3 or 4 times telling him what I wanted. And then he got it and handed it to me. And now he just does it all the time. It's just one command for him to get it. Os cachorros aprendem a buscar objetos. Aprendem a empurrar cadeiras de rodas e até a apertar botões de elevador. I didn't know it was going to be like this when I first started, but after I went through it, it's all come true. After learning all these commands, everything that I've learned, it's working. It's all working. Vimos alguns dos modos pelos quais os indivíduos aprendem a mudar a situação deles. Mas o que acontece se aprendem que nada faz diferença? O que acontece se aprendem a desistir completamente? Podemos usar o condicionamento para superar esse tipo de desamparo aprendido? Felizmente, a resposta para muitas pessoas atingidas é sim. Essa mulher está fazendo terapia comportamental para tratar sua agorafobia. O medo de lugares públicos aprisiona um número incontável de pessoas em casa, a maioria mulheres. A principal característica dessa terapia é tratar o problema alterando o comportamento em questão, os sintomas do indivíduo. Não há nenhuma tentativa de descobrir o que causou o comportamento, só de identificar e modificar as fontes do reforço que mantém o comportamento na direção errada. O problema é tratado através da aprendizagem para enfrentar uma emoção temida e através da criação de novas consequências positivas para o comportamento desejado. Se por um lado o condicionamento é capaz de aliviar os sintomas de um estado psicopatológico, por outro lado não resolve definitivamente o problema. É a grande limitação deste tipo específico de aprendizagem. O condicionamento não reconhece o senso crítico e as possibilidades de escolha do indivíduo. Muitos experimentos que criaram polêmica não poderiam ser repetidos atualmente. Os procedimentos científicos da pesquisa experimental hoje seguem uma observação rigorosa dos limites éticos, de modo a preservar a integridade física e mental do sujeito pesquisado.